Adventista, amém? Amém. Nesse ano, né, dia 13 de dezembro de 86, eu me tornei, desci as águas batismais, entreguei meu coração a Jesus. E esses 30 anos de fé tem que ser lembrados assim, com muita festa. Nós queremos encerrar, se Deus permitir, no dia 13, com uma grande festa de agradecimento a Deus por 30 anos de fé, não são 30 dias, né? Então eu estava preocupada porque eu falei que nesse semestre, nesse último semestre, eu quero fazer um tributo de agradecimento a Deus, né, por tantas maravilhas alcançadas na minha vida. Mas antes de começar, eu vou fazer uma oração para a gente poder começar a leitura da palavra sagrada. Maravilhoso, Pai, obrigada por mais essa oportunidade. Meu Deus, o Senhor possa usar este vaso de acordo com a tua vontade. Nos esvazie de todo e qualquer tipo de maldade, irmão, para que Deus Santo Espírito, Pai, possa ser emanado aqui em poder. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar agora. Então, irmãos, mais uma vez, esse é o meu ministério, pregar descalço. Sei que os irmãos ficam olhando de lá, essa irmã não é bem certa não, mas eu sou bem séria. Né? Eu me considero uma pessoa inteligente desde o momento em que eu dediquei minha vida a Deus. Né? E eu passei por alguns momentos difíceis, né? Já estive andando sobre o vale da sombra da morte, não é nada bonito. E aí a gente reconhece Deus em todas essas partes. E eu fico olhando ali para o tempo conspira contra nós, né? E nós não temos tempo. E eu não tenho muito tempo hoje, né? 35 minutos é pouquinho para falar tanta coisa, abranger tanta coisa, então eu vou fazer só uma pequena coisinha que Deus fez em minha vida, que é muito relevante. O ministério de pregar descalço foi o próprio Deus que pediu, sugeriu, né? Vendo algumas pregações e ouvindo o testemunho dos irmãos lá de São Paulo, nossos irmãos adventistas árabes. Eles sobem ao culto descalço e as mulheres assistem ao culto de véu. Eu acho muito bonito isso, não sei. Eu achava que se a igreja fizesse isso também seria bom, mas do jeito que está também está bom. Certo? Então, esse é o meu ministério. Ontem, quando eu fui comprar esse microfone, porque eu tenho muito medo de choque. Eu já tomei um choque, quase morri aos 15 anos. Eu fui botar um pisca-pisca no Natal e eu caí em cima, eu tomei um choque no pisca-pisca e eu caí para trás, em cima de uma cadeira. Assim. Desde aquele dia eu tenho pavor de choque. Então, se eu pregar descalço com aqueles microfones ali, eu posso tomar um choque. E eu tenho muito medo. Mas eu não tenho vergonha de dizer para o mundo que eu sou cristã. Não tenho vergonha de estar aqui descalço. Porque eu estou aqui na presença de Deus. E onde Deus está, o lugar é santo. E a gente precisa construir isso em nossas mentes, nas mentes de nossos filhos. Esse lugar é santo. Você não veio hoje num templo adventista, você veio hoje num templo do Deus Todo-Poderoso, Deus invisível, esse Deus que nós adoramos, esse Deus verdadeiro, é esse Deus que em 30 anos tem mantido e governado a minha vida. Amém? Amém. Aleluia por isso, né? Então, em Apocalipse 14, né? A primeira voz do anjo, ele diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe? É preciso, irmãos. As igrejas estão muito irreverentes, eu fico analisando que a hora que o ancião fica lá na frente, vamos fazer silêncio, vamos sentar, vamos ficar quietos, que Deus está aqui. Será que está? Essa é a minha preocupação. Será que nós já não nos expulsamos os anjos de Deus com a nossa reverência? Né? Então nós temos que procurar ser reverentes a Deus. A lição de hoje foi muito importante. Acho que vocês devem ter curtido bem ela, lá foi boa. Que lição maravilhosa. Né? Quando Jesus chega no templo, expulsa aquele bando de pessoas fazendo comércio, dá uma chicotada ali, ele diz assim, porque a casa de Deus será chamada casa de oração, e vocês querem tornar um covil de salteadores. Responsabilidade. Então, quando nós vimos a casa de Deus, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Isso aqui não é um encontro de amigos, é um encontro de adoração. E aqui todos nós vamos o quê? Adoração. Então eu peço aos irmãos, não prejudiquem a minha adoração ao grande Deus Todo-Poderoso. Não prejudiquem. Nós estudamos na lição há pouco que Jesus é a grande pedra angular, a pedra rejeitada, mas a pedra de esquina tão importante na construção do templo de Deus. E nós não devemos nos construir como pedras de tropeço. Certo? Então a minha má adoração não deve prejudicar a adoração do meu irmão. Então quando eu venho para a igreja, eu tenho que vir com espírito
espírito de quê? De adorador, de temor e de tremor, porque eu vou estar na presença de quem? Na presença de Deus. Eu queria perguntar se o diretor do Ministério Pessoal está aqui. Quem é? Ah, é a Bia, nossa amiga. Então, eu pergunto, tem material para o pessoal trabalhar esse ano para ganhar muita alma para Cristo? Tem material da igreja para começar os lares em chamas? Eu estou com um problema sério lá na central, porque há 3 semanas que eu estou querendo botar fogo no meu lar. Eu já tenho as pessoas e já agindo, que eu não recebi o material. Então, eu fico muito essas coisas, elas não podem acontecer em hipótese alguma. Nós temos que ter material para trabalhar, nós temos que ter material para testemunhar, para dizer para Deus, para dizer para o mundo que Deus irá voltar, que Deus existe, que Deus é bom, amém? Amém. Eu acho que aqui todo mundo aqui conhece esse Deus, não sei quantos anos vocês têm de fé, eu tenho 30 anos, muito bem vividos, eu queria ter mais. Toda a minha idade eu queria ter passado ao lado do Senhor, mas não foi possível. Eu sempre fico triste pelos meus 17 anos que eu fiquei fora. No entanto, graças a Deus, durante esses 30 anos, eu tenho procurado dizer ao mundo que Jesus vai voltar. Eu estou perguntando que você tem material, porque eu tenho certeza que depois dessa mensagem, os irmãos vão sentir muita vontade de dizer ao mundo que Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está voltando. Alguém duvida aqui que Jesus está voltando? Eu não duvido. E é por isso que eu disse no início, nós não temos tempo. Certo? Então eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho uma urgência muito grande de pregar a volta de Jesus, porque eu tenho muita vontade de vê-lo, de abraçá-lo, de estar com ele, de estar num lugar melhor do que esse, muito melhor, sem comparação. Então hoje nós vamos tentar dizer assim para vocês como esse Deus é importante, e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma reflexão na vida de vocês e vão notar como ele tem sido importante na vida de cada um. Então ontem, quando eu fui comprar o microfone, eu estava conversando com a mulher dele, e ela começou, eu falei assim, eu estou comprando esse microfone porque é o meu ministério de pregação, eu preciso pregar sem descalça e eu tenho medo de levar choque. Ela, você prega? Eu falei, prego, eu sou adventista do 7º dia. Ela, eu também sou religiosa, sou da igreja Shekinah. Eu falei, que maravilha, conheço o pastor de lá. Então, a gente tem que provar a nossa fé. Não importa, né, o momento, a circunstância, a todo momento você tem que dizer que Jesus está voltando, que Jesus é real na sua vida. Uma coisa boa, a gente compartilha com os outros, não é assim? Quando a gente come um bolo, e aí você gostou daquele bolo, o que você faz com sua amiga? Chega, menina, me dá a receita desse bolo, que bolo bom. E aí você compartilha. E o Evangelho não é assim também? Você não tem aquele desejo no coração de compartilhar com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, que Jesus é tão bom ser crente? E eu lembro que eu falava isso para meu irmão, ele se batizou há 3 anos atrás, e ele dizia, ei, nada, ser crente, o povo não vive. Eu falei, não vive? Um dia você vai ver. Eu comecei a orar, ele se batizou depois de muito tempo, aliás, de 1 ano de oração lá em Conquista, e a gente teve o privilégio de entregar o diploma dele batizado. E aí eu perguntei para ele, eu não disse para você que era bom, ele, moça, mais tempo. Mas é bom ser crente. Amém? Amém. Amém. Hoje, quando eu cheguei na igreja, aí, quando ele veio para a igreja, ele trouxe mais 5 com ele. Amém? Amém. Porque é bom ser crente. E quantos não são crentes aqui? Não são adventistas? Não, crente todo mundo que acredita em Deus. Mas quantos não são adventistas aqui nessa manhã? Visitas? Todos somos adventistas? Mas vamos melhorar. Com os nós vamos poder ter visitas aqui, que não são adventistas e que vão tomar suas decisões diante de Deus. Amém? Para essa igreja crescer, a gente vai ter lugar aqui para comportar tanta gente. Esse é o objetivo, é que a gente tem que falar o maior número de pessoas possível para que Jesus volte logo. E essa semana um fato me deixou muito triste, quando o meu colega, ele chegou para mim e disse assim, você já ouviu falar do forró dos pelados? Ele não estava falando para mim, ele estava falando para todo mundo. Aí eu perguntei, que é isso, menino? E ele disse assim, moça, lá no interior do Pernambuco, esse ano o forró vai ser dos pelados, as pessoas vão dançar sem roupa. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Eu falei, onde é que está o Ministério Público para impedir essa festa?
Aí ele falou, você está duvidando? Eu falei assim, eu estou, porque isso é um atentado ao pudor, né? Aí ele chegou e mostrou, né, lá no computador, o convite para a festa, aberto ao público. No interior de Pernambuco, infelizmente eu não me lembro o nome da cidade, Massaranduba, uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, a quantas está chegando esse mundo, irmãos? Quanta pornografia, quanta miséria. E a gente quer ficar aqui. Eu não, mas tem gente que quer ficar aqui, que gosta daqui. Né? Não se falou outra coisa sobre o estupro coletivo que teve ali, aquela mocinha. Que coisa feia, né? Todo dia. Mas aquele ali foi a hora. Que coisa feia. Que Jesus está voltando. Já está vindo. Já está às portas. Está batendo. A porta da graça está toquinho para fechar. Tiquinho. Mas ainda dá tempo. Dá tempo de correr para os vizinhos, dá tempo de correr para os amigos, dá tempo de correr no trabalho e avisar, Jesus está voltando. É bom servir a Deus. Irmãos, é bom, aleluia, glória, é bom. É maravilhoso você ter alguém para você se apegar, para você saber que vai ouvir sua oração, saber que é seu companheiro, que não vai te deixar. Isso é maravilhoso, as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam entender isso. E nessa semana eu pude entender isso com mais afinco, não só por essas coisas que a gente vê por aí afora, que o mundo está se degradando a cada momento, se tornando pior para os nossos filhos viverem. Eu tenho 2 filhos e a minha preocupação é com a salvação deles. Todo dia eu oro a Deus e peço, Senhor, salva meus filhos desse mundo, das drogas, da prostituição, do crime, da mentira, da corrupção, um mundo cheio de coisa feia. Mas mesmo assim a gente faz planos. Ai, se eu pudesse eu ia lá na Disney. Ai, se eu pudesse eu ia conhecer Londres. Eu particularmente quero conhecer Londres ainda. Acho que não dá tempo mais não. Mas eu acho a cidade linda. Irmãos, a gente sonha com coisas aqui nesse mundo, mas será possível realizá-las? Aí eu fico pensando, como Deus tem tido paciência conosco. Com a nossa fé, com o nosso modo de amar desgostoso. E às vezes quando a gente fala de Deus, fala tão longe. As pessoas nem acreditam que é bom ser crente. E acham que é uma coisa assim ruim. Mas eu vou falar coisas aqui que valem a pena você servir ao Deus Todo-Poderoso. Vale a pena você sacrificar um dia de calor desse. Aí você bota uma roupa como essa aqui e vem para a igreja adorar o Senhor. No informativo, eu estava prestando atenção no que o autor falou, e uma das falas disse assim: todo sacrifício que você faz diante de Deus será recompensado. Amém? Amém. Se a gente está com essa roupa quente, aqui não tem nenhum homem de paletó, né? Mas lá na central os anciões estavam todos de paletó. O paletó é uma roupa quente, ele é forrado e você usa uma camisa por baixo. O próprio tecido é um tecido quente, nossa cidade é quente. Mas aqueles homens vão para a igreja vestidos daquele jeito para glorificar e honrar o nome de Deus em suas vestes. Né? Então, quando eu me visto também para vir para a igreja, eu venho para glorificar e honrar o nome de Deus em tudo que eu faço. Certo? Então, se eu me visto para vir para a igreja, eu pergunto, Jesus, está bom? Está bom para ir para o seu templo? Eu vou ganhar almas para Cristo se eu sair assim? Aí quando eu cheguei na igreja, um irmão chegou para mim e falou assim: bom dia, crente. Falei, oh glória, aleluia, sou crente. Sou adventista, com muita alegria no coração. Né? Tudo que eu faço a Deus, eu trabalho assim. Vocês chegarem lá na justiça do trabalho, vocês vão ver a irmã Silvana com uma saia mais comprida, não tão comprida quanto essa, uma roupa, sempre vestido, sempre tampando tudo o que não deve ser visto. Sabe por que eu faço isso? Porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ao contrário, eu nasci de novo para levar muitas pessoas ao reino dos céus. E esse é o meu ministério. E lá no meu trabalho, todo dia quando eu chego lá, eu chego nessa intenção: me dá uma oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade para falar de Jesus aqui, me dá, abre o espaço. E quando Deus abre o espaço, eu falo. Eu já estou preparando algumas pessoas lá para aceitar Jesus, amém? Amém? Então essa tem que ser a nossa vida, porque a missão foi essa. Você nasceu para viver de novo numa vida que não é aqui, mas começa aqui, é lá no céu.
E agora, neste momento, nós vamos abrir a Bíblia com toda a reverência. Gente, porque isso aqui é reverência. Ó, esse livro aqui, eu fico pensando, mas não estão ensinando as crianças a ter reverência. Isso aqui tem que ter reverência diante desse livro. Então, quando a minha Bíblia aqui, que eu fui no banheiro, eu deixei a irmã segurando minha Bíblia. Eu tenho um maior cuidado com minha Bíblia. Menino não pega, menino não folheia, cada um tem sua Bíblia. Mas minha Bíblia é a Bíblia Sagrada, é a carta de amor que Deus escreveu para mim e para toda a humanidade. Esse livro não deve ser manuseado de qualquer jeito, certo? É um livro sagrado e a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos. Não coloca nada em cima deles, não coloca o inário, entendeu? Essa é a Bíblia Sagrada. Ó, não pode, a Bíblia nunca pode estar por baixo, tem que estar sempre por cima. Então lá em casa tem, de todas as formas, mostrar que eles têm que ter reverência na palavra de Deus, mostrar que não tem que ter reverência na casa de Deus. Então, a gente vai abrir agora Jó 19, 25 até o 27. E esse verso ele fala muito ao meu coração, e vai falar ao coração de vocês, e vai motivá-los a ver o grande Deus que está diante de vocês todos os dias, quando vocês abrem os seus olhos, né, acordam e quando vocês vão dormir. E aqui em Jó 19, 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava ali, irmãos, na maior desgraça da sua vida. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens e perdeu o bem mais precioso que nós temos, que é a saúde. Qual é o bem mais precioso que você tem que não é a saúde? Sem saúde você não consegue nada. Sem saúde você não estuda, não trabalha, você não vive. Pergunte para um doente que está lá no hospital o que ele almeja. É saúde. Tem a cura. Mas agora aqui Jó parece que está encerrando a vida dele, parece que ele lutou tanto. E a mulher ali falando o tempo todo: amaldiçoe teu Deus e morre, amaldiçoe teu Deus. Já pensou? Ainda por cima a pessoa que ficou do lado dele mandava ele amaldiçoar Deus e morresse, tivesse paz. Tu está tão aí na lepra viva, na cinza, não podia nem sentar. Mas Jó levanta, não sei de onde ele tirou força, e ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. A certeza da presença de Deus em tua vida, a certeza de que ele estava no caminho certo, tudo estava dando errado, mas ele estava no lugar certo. O Deus que ele servia era o Deus certo, e se não estava dando certo, tinha uma razão, porque ele não sabia. Mas eu acredito que ele imaginava: um dia eu vou saber. Sabe por que a certeza que ele tinha? Porque ele disse assim: tá bom, eu estou falido, eu estou acabado. Irmão, depois ele diz assim: depois, olha, ele se vê morto agora, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Sabe o que Jó estava dizendo ali? Eu posso morrer no meu dor, mas eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele vai me levantar, e um dia eu vou ver ele. E aí eu vou perguntar: por que, Senhor? Essa semana, segura aí, João. Essa semana é segunda, terça-feira. Na terça-feira o Congresso votou um projeto. Primeiro eu vou contar o que aconteceu. Respira, veja só. Há 5 anos atrás, o nosso sindicato descobriu que a gente tinha uma verba que deveria receber e a justiça não pagava para nós. Então, entrou-se com o processo e nós ganhamos o processo. O ano passado, começou a se formar o precatório desse processo. Então, quem trabalha em justiça sabe que quando o processo chega no precatório, acabou todos os meios de você perder o processo, você ganhou. Ai, está fazendo o precatório, eu ganho, pode demorar, mas eu vou receber. E foi assim com a gente, os antigos. Eu tenho 22 anos que trabalho lá. Eu ia receber R$176 mil. É uma quantia boa, né?
Olha, e aí dava para conhecer Londres. E aí fazendo planos e tudo, né? Como diz minha filha, e a nossa fazenda? Pois é, e agora? Quando surge a perseguição, vamos para onde? Aí na segunda-feira o Congresso reuniu e disse que a gente não tinha direito a isso. Depois de todos os recursos, de todas as instâncias que a gente andou, e a gente ganhou todas, aí politicamente o presidente tirou de nós esse direito. Um direito líquido e certo. Quando a pessoa chega lá e vai, eu ganhei? Ah, você já ganhou, está no precatório, agora aqui a prefeitura não pode fazer mais nada contra você. Mas politicamente eles podem tudo. Na verdade o mundo pode tirar tudo de você. A única coisa que não pode ser tirada de você, sabe o que é? A sua fé. E isso ninguém tirou de Jó. Amém? Ninguém tirou a fé de Jó. Ele sabia tudo deu errado na vida dele. Mas ele falou assim, mas eu sei que meu Redentor vive. Não importa. Ainda que eu morra, nele esperarei. Amém? Amém? Ainda que tudo dê errado, nele confiarei. Amém? Amém. Ainda que o casamento não seja aquele mar de rosas, aquele céu na terra. Ainda que o dinheiro não seja escasso, não seja farto, seja escasso. E que a saúde não vá tão bem. Foi isso que Ló estava dizendo aqui para as pessoas. E nessa semana, quando eu vi meu direito perdido, arrancado de mim, eu fiquei chateada, qualquer um ficaria, né? Depois de fazer tantos planos, nossa, eu vou receber esse tanto de dinheiro, não sei nem o que vou fazer, ó. E aí você vai fazer naqueles planos, 2018 e aí? Cheio de dinheiro no bolso. Irmãos, a gente nem sabe se vai viver até lá, né? Mas a gente já faz plano, pô. Vou receber em 2018, tá bom. Mas, irmãos, a gente perdeu. Eu fui dormir no dia e no outro dia, meus colegas ligam, a gente perdeu o plano. Eu falei, perdeu o quê, filho? O processo, o presidente disse que não vai pagar. Eu falei, mas não pode, rasga a Constituição, então. É direito adquirido, transitou em julgado, não pode voltar atrás. Ele voltou atrás. Aí, irmãos, eu fui dormir. Foi uma noite difícil de dormir. Mas no outro dia eu amanheci cantando. Mas se eu cantei que quase eu estava rouca aqui hoje. Na terça-feira eu cantei, eu louvei ao Senhor, eu adorei ao Senhor, eu falei, obrigada. Porque eu sei que o Senhor vive. E que por mais que coisas ruins aconteçam na nossa vida, e por mais que os nossos planos, os nossos sonhos sejam frustrados, Ele vive, amém? Amém. E Ele não nos chamou para ter uma vida, um mar de rosa neste mundo, como pregam por aí. Não chamou, irmão. Se der para ter, ótimo. Compartilha com os outros. Mas se não der para ter, acredita. A nossa vitória está no céu. Amém. O nosso ouro está na nossa coroa. Amém? Amém? E eu contemplo essa coroa. E ninguém pode tirar essa coroa de mim. Aleluia? Ninguém pode tirar essa coroa de mim. Só Deus e Ele não vai tirar. Ele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ainda que a morte venha, besteira. Você tem a vida eterna inteira para viver. E Jó estava ali agora, na sua pior derrota, e eu me vi na minha derrota também, mas só durou uma noite. Eu fui dormir e acordei e disse assim, lembrei de uma coisa que minha avó me falou há muito tempo, quando eu era pequenininha, também. E ela disse assim, avião. Morreu todo mundo. E ela disse assim, isso nunca vai acontecer comigo. Eu falei, por que, mãe dela? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não vou viajar de avião. Então, o avião nunca vai cair comigo. Eu nunca esqueci isso, irmãos. Às vezes você acha que perdeu e você ganhou. Dinheiro é laço. E às vezes a gente não sabe usar. É melhor às vezes viver na pobreza e ter a riqueza de Deus. Amém? Eu fui amém aqui. Né, irmão? É melhor a gente viver na pobreza do que perder a riqueza de Deus. Aí eu me lembrei de uma coisa. Aquele dia foi um dia de oração, de contemplação de Deus. Nem fui trabalhar. Hoje eu estou revoltada, eu não vou trabalhar. E ali eu estava orando a Deus e só vi hinos. Cantava o dia todo. E aí eu lembrei assim. Vocês devem lembrar da história. Aquele homem, um aleijado,
Ele ganhou na loteria. E aí ele foi procurar uma mulher no prostíbulo. Ele levou essa mulher para casa. E ele fez dela sua esposa, né? Para ela. Mas ela queria tudo. E ela contratou pistoleiros para matar ele. E ela matou ele. Aí eu pergunto para vocês: foi bom para ele ganhar esse dinheiro? Aí eu fico pensando, vai ver que ele estaria aí, ó, servindo a Jesus, aleijadozinho dele, com sua cadeirinha de roda, mais vivo. O maior bem que nós temos, irmão, se chama, sabe o quê? Vida. Vida. Alguém aqui pode me garantir que amanhã eu vou estar vivo? Quem pode assinar um documento e me dar? Segura. Nem eu, ninguém pode garantir isso. E o maior bem que você tem, vida, é a sua saúde, é a sua vida. E quando Jó perdeu tudo, ele ainda ficou com a fé. Pode tirar tudo de você, pode tirar tudo de mim, mas a fé ninguém pode tirar. E aí eu pensei, a ver que esse dinheiro ia ser até ruim mesmo. Os aviões estão caindo aí, eu ia viajar e ó, o avião ia cair, vai morrer todo mundo. Quem sabe? Eu perdi uma das quantias menores. E realmente eu tive pouco em carro, mas teve colegas que perderam 400 mil. Aí deve ter doído mais. Mas irmãos, podem tirar tudo de nós, mas jamais podem tirar a fé que você tem em Deus. Se é que você tem fé em Deus. Todo mundo aqui tem Deus? Amém? Amém. Todo mundo foi contemplado aqui com o milagre de Deus? Amém. Amém. Alguns não responderam, mas ficou no coração. Lena falou aqui, todo dia um milagre. Irmãos, quando eu abro o olho assim, estou viva, amém. Acordei. Eu já andei pelo vale da sombra da morte. Por isso que esse tributo de Jó aqui para Deus deve ser o nosso tributo todo dia. Porque eu sei, meu Deus, que o meu Redentor vive. E eu não vim aqui falar de prosperidade. Eu podia falar. Porque eu já orei muito a Deus. Deus já me deu muita coisa. Já respondeu muitas orações minhas. E eu me lembro que no início, logo quando eu casei, eu fiquei devendo muito. E aí eu consegui. Eu estava com as dívidas há 15 anos atrás, 10 mil reais. É muito? É muito, né? E eu orei a Deus e em 4 meses Deus me deu. Eu ainda falei assim, Senhor, por que eu não pedi mais? Me deu 10 certinho. Eu pedi mais. Mais adiante atrás, depois, eu notei que assim, eu já tive 3 falências de restaurante, o irmão do meu, falei, de restaurante natural, né? Economias eu gastei disso. Investi, hoje eu não invisto nada. Nem tem mais disso. Mas aí você fica, nossa, nada deu certo. O quê? Tudo deu certo. Tô chorando? Tudo deu certo. Não tô não. E o que não deu certo é porque não tinha que dar certo. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que apesar, e eu sei também que nem todas as minhas orações serão o quê? Atendidas. Não vou pregar aqui e dizer, vocês vão ficar todo mundo milionário. Não vai. Mas na verdade todos nós vamos ficar milionários. Porque imagine se fosse calcular o valor da coroa da fé. Andar por ruas de ouro. Morar numa cidade que tem as portas, uma pérola enorme. Vamos ser todos milionários lá no céu. Amém? Amém. Deus é o dono da prata, do ouro, Ele dá quem Ele quiser. Se Ele não quiser dar para mim, não tem problema. Eu vou continuar amando Ele, servindo Ele, dizendo. Foi isso que Ló falou. Jó. Foi isso que aqueles 3 jovens falaram dentro da fogueira, da caldeira de Nabucodonosor. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser me livrar, fique sabendo que nós não vamos servir Deus. Essa é a fé que Deus espera de cada um de nós. Meu irmão, essa é a fé, essa é a postura. Ainda que todo mundo diga assim, você está atrás, naquela igreja você não cresce. Falei, será que sou eu que não estou crescendo? Irmãos, 2010, não, aí contando de dinheiro. Aí mais adiante eu também fiquei devendo. E aí eu tinha uma dívida de 80 mil reais que não tinha como pagar. E agora?
Fui orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, Deus não respondia. E a dívida ia aumentando. E a gente fica desesperado. Dívida é uma coisa que deixa a gente desesperado, né? E aí um dia eu orei de joelhos. Mas não foi aquele orar de joelhos. E vamos na igreja, tem uma mania de ficar deixando a gente orando em pé, em pé, em pé. Vamos orar de joelhos, irmãos. Ajoelha diante de Deus. Que isso? Se não puder ajoelhar, tá bom. Mas se puder ajoelhar, ajoelha. É ali que você consegue suas bênçãos. E aí eu ajoelhei, derramei meu coração, chorei, indaguei. 2 dias depois o banco me disse, ó, vou fazer um acordo com você. Você me paga 20 pelos 80. Ninguém diz amém, não? Amém. Oh, glória. Aí meu irmão, ele se batizou tem 3 anos, já leu a Bíblia 4 vezes, vive de joelho. Ele se passa mais de 3 horas ali fazendo a comunhão dele com Deus. Alguém está invejando aqui? Essa palavra é pecador, não pode dizer. Ele diz assim, é uma inveja branca, não existe isso não, viu? Inveja não existe orgulho santo. Inveja e orgulho tiraram Lúcifer e o tornou diabo. Tá bom? Imite os irmãos que oram muito, que leem muito a Bíblia, que conhecem muito, imite. Sejam como eles. Sejam campeões, heróis da fé. Amém. E meu irmão devia 78 mil. Falei, poxa, a gente só vive devendo muito, está gastando demais. É o justo. Era uma dívida de 3 mil e pouco, foi em 4 anos, virou 78 mil. Eu falei para ele, esse moço, olha Deus. E eu sei que ele está orando. Mas às vezes a gente ora sem fé, ora sem aquela oração de todo dia. Não. Aí ele chegou, eu acho que ele ajoelhou mais, ele não me contou. Ele chegou e ligou para mim e falou, o banco me ligou, fez um acordo comigo. Quanto? 1.800. Amém. Agora eu vi o amém. Porque para mim foi 20. Eu lembro que quando para mim foi 20, meu outro irmão chegou e falou assim, adianta o que você não tem os 20? Eu consegui os 20. Porque Deus nunca dá uma bênção pela metade. Esse é o Deus que eu vivo. Aí eu fico descalço diante desse Deus, eu prego, eu falo para todo mundo, gente, é bom. Tenha suas experiências com Deus para você contar. Assuma a sua fé. Eu quero estar de pé quando Jesus voltar, amém? Amém. Eu quero ver vocês de pé quando Jesus voltar, amém? Amém. 2010. Então, veja só. Eu perdi 176, mas eu não sei quanto que eu deixei, que eu ganhei no suspiro, né? Lá no céu. Então, 2010. Começa uma dor na barriga. Eu sentia cólica todo dia. Eu passava 20 dias com dor, 10 dias sem dor. Aí, coisa de mulher. Fui para Salvador, para voltar para Juíza, para voltar com 2 dias, fiquei 15 dias. E ali, eu procurei um médico. Eu vou me emocionar. Vocês abram suas Bíblias em Lucas 17:11. Lucas 17, vamos começar no verso 11. Vai dar. Irmãos, esse é meu tributo a Deus. Ao Deus que eu sirvo. E quando vocês me veem na rua, eu estiver sozinha, eu estou sempre com Ele. Quando eu viajo, eu tenho sempre que estar em Salvador para fazer vistoria, perícia, porque eu ia ser aposentada por lei. É outro problema, mas eu não fui. Então, 6 meses eu tenho que ir, e aí eles mandam a passagem para mim, é claro, né? Vou de avião. E aí quando eu chego lá no avião, eu falo assim, esse povo devia me pagar aqui, ó. Esse avião não vai cair hoje. E se você pudesse ter essa segurança que você está dentro de um avião e que ele não vai cair, é bom ou não é? Porque viagem de ônibus é aquela turbulência, todo mundo conversando e comendo, o povo não para de comer, conversar, bater papo.
Mas viagem de avião, né? Todo mundo quietinho assim. Esperando o avião cair. Já com medo. Raramente você vê uma pessoa tranquila. Eu falei, esse povo devia estar tranquilo. Porque eu estou aqui. E eu olhei. E eu pedi um anjo para levar esse avião, ele não cai. Tá vendo? É assim que eu... Todo crente devia se sentir assim. O queridinho de Jesus. Legal isso, né? Queridinho de Jesus. É assim, mano, que eu me sinto. E o povo fala, e você é queridinho de Jesus? Eu sou a queridinha de Jesus. E qualquer um de nós podemos ser esse queridinho. Agrada-te do Senhor. Salmos 34, 5. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Lucas 17, 11. Até o 18, vem falando sobre uma parábola aqui, né? A cura dos 10 leprosos. 2010. Vou para Salvador. Eu fui de ônibus. E aí, quando eu chego lá de manhã, tinha uma consulta com o médico. E eu estou sentindo uma dor e tal. Trouxe aqui meus exames que eu... Na verdade, o relatório não dizia muita coisa, mas quando ele olhou, ele disse assim: isso é um câncer. Outra coisa, é um dos piores. Avisa para a tua família, porque quando dá em um, costuma dar em todos. Dificilmente costuma. Eu estou aqui. Eu estou sozinha. O senhor está me dizendo isso na lata. Não é assim que o povo fala, entre aspas? Na lata. Ele estava dizendo assim: tem jeito não, tu vai morrer, né? Aí ele falou assim: nem volta para a tua cidade. Procura agora um especialista para te operar urgente. Eu olhei assim: não, doutor, o que é isso? Passa um remedinho, a gente bota lá na feridinha, ó, fica boa. Não tem remédio não. Dá não. Oi, não é? Aí eu fiquei assim pensando. Ele falou assim: vou te dar 3 nomes aqui, procura hoje. Seu plano de saúde talvez atenda. Mas tem 3 especialistas aqui que você tem que procurar agora. Aí eu tinha outro nome para ele. Eu fui me embora. Eu falei: ai gente, eu vou morrer, mas que droga. Eu estou tão nova ainda. 42 anos. É assim. A vida é assim. Lembra, Jó? Você está naquele melhor momento, irmãos. Se bem que eu não estava no meu melhor momento, mas muita gente está. E te arrancam tudo. Mas ninguém pode arrancar a sua fé. Eu disse assim: tá bom. Meu irmão, que era muito melhor que eu, viveu só 34 anos, eu já estou com 42. Ainda todo mundo, quando chegar lá no céu, eu falei: vivi mais que tudo. Era assim. Eu sou assim. Eu faço muita brincadeira com as coisas. Até com coisas assim. E foi isso que eu falei para Deus. Todo mundo. Meu outro irmão, que era muito melhor do que o outro, que eu. Morreu com 27 anos. Eu já morri tão velho. Procurei com outro médico. Eu não chorei, não. Não, chorei. Eu saí dali chorando. Eu lembro. Aí eu estava chorando. E a praga do médico. Eu disse assim: chama a outra ali, ó. Somos desalmados. Eu não tenho pena de você, não. Diz que você vai morrer. E eu falei assim: chama a fulana para entrar. Tem sentimento. Eu não conseguia abrir a boca para falar. Eu já entrei no elevador desesperada. E ali uma moça chegou para mim e falou assim: não chora não. Jesus, Ele vai. Que bom, né? Tá vendo? Você tem que estar preparado para você ajudar. E ela me ajudou. Eu falei: Jesus, eu conheço tanto de Jesus. Eu sei que Ele pode ajudar. Mas eu não sei se eu quero ajuda.
E chega um momento, às vezes, que você acha, ah, tá bom, deixa eu morrer mesmo. Todo mundo morre um dia. Mas, irmãos, eu fui no médico à tarde, um outro médico, um especialista, mais capaz do que aquele, mais humano, um anjo. Eu chegando lá, nunca tinha visto ele. Ele falou assim, eu sou especialista em câncer. Foi sério. Mas tem uma possibilidade. É sério. Realmente o seu médico falou de manhã. Mas eu preciso ter certeza. Eu não vou encaminhar você sem ter certeza. Então eu vou fazer todos os exames. Você vai fazer todos os exames. E se você tiver um câncer mesmo. Esse tipo de câncer é muito difícil. É o câncer de colo de intestino. É o mais agressivo. Ele falou, aí eu aconselho você não operar. Não existe medicina para isso aqui. Eu vou te encaminhar para São Paulo. Eu estava só. Eu lembro. Foi isso. E esse médico fez tudo por mim. Me encaminhou para os melhores laboratórios. Comprou minha casa. O outro nem ligou. Ele não parecia que me conhecia, parecia que era um amigo. Estranho a atitude desse médico. Me levou para os laboratórios. Ele me levou. Quer ser um queridinho de Jesus? Ui, seja. É assim que Deus trata as pessoas que me amam. E aí aquele médico me amparou. Eu falei assim, mas gente, nunca vi esse homem na minha vida. Aí fui para casa, né, agitei todo mundo, falei, voltei. Meu marido veio depressa. Minha mãe desesperou. Aí eu falei assim, tá bom. Mas eu não tinha mais assim, aquela vontade de lutar por isso. Mas Deus não queria que eu morresse. Então, irmãos, vou resumir a história porque eu tenho que conspirar. Então, o que acontece? Em 2010 eu recebo uma notícia de que eu ia morrer em poucos meses, porque não podia ter jeito. Eu queria que o irmão voltasse. Na verdade, é a primeira vez que eu estou contando testemunho e coloco a foto do meu exame. Teu irmão aí em cima? É a foto 1 que está no pendrive. Irmãos, é muito triste, mas eu sei o que é andar pelo vale da sombra da morte. Mas eu andei sozinha não. Jesus estava comigo. E em todos os momentos eu consegui fazer todos os meus exames assim rapidinho. E o médico fez um exame local, ele olhou, ele falou, ele era, na verdade, a juíza tinha me indicado ele, era o melhor oncologista de Salvador. Foi o Eduardo Cois. Inclusive a consulta dele é paga, não atende. Mas ele não me cobrou mais nada depois daqui. Deus é bom, irmãos. Para que dinheiro? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, pode botar a foto. A foto 1, irmão. Oi? Pendrive. Peguei. Quando eu tinha 10 anos também, mais ou menos a idade de Bruno, um ator de Hollywood muito conhecido, chamado Joe Wayne, ele adoeceu de câncer porque ele fez umas filmagens lá onde explodiu aquela bomba atômica, né, na Segunda Guerra Mundial. Quando ele era jovem, ele pegou um câncer. Hiroshima, né? E aí ele fez umas filmagens e a maioria dos atores daquela época morreram de câncer. E ele foi um desses. E no Fantástico, quando estava falando sobre a vida dele, o maior ator assim, de faroeste, filme de Fala faroeste, né? Aqueles filmes de Bang Bang. Era um dos maiores, Joe Wayne. Na internet, não sabia. E Joe Wayne chegou na televisão e disse assim, eu dou toda a minha fortuna para quem me der a cura desse câncer. Ele era muito rico. Mas ele morreu um ano. Eu conheço pouquíssimas pessoas que ficaram
curadas de câncer, e a maioria delas foi realmente milagre, algumas outras por algum tratamento, mas é muito difícil. A maioria que eu conheço, vocês devem estar passando na cabeça de vocês, realmente morrem, né? Um ou outro você vai ver curado, mas o câncer é uma doença que, quando você fala, toda de câncer já é. Algumas pessoas se salvam, mas outras não. A maioria nunca, né? Não. Então, eu fiquei pensando assim, mas rapaz, aquele homem dava tudo o que ele tinha para curar do câncer. Mas tem hora que dinheiro, irmão, não compra nada. Bota uma coisa lá, dinheiro não é tudo. Sabe o que é tudo? Jesus é tudo, amém? Amém. Ele disse assim, porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Então, enquanto eu viver, o meu viver para Cristo tem que ser uma vida de abundância, de alegria, irmãos. E as pessoas ficam perguntando, por que você... E ontem Bruna perguntou assim, mãe, por que você está tão feliz? Porque tem Jesus no coração. Eu posso não ter o tanto de dinheiro que eu queria, as coisas que eu queria, mas eu tenho Deus. E quem tem Deus tem tudo, amém? Amém. E Jó reconheceu isso quando ele também andou sobre o vale da sombra da morte, ele viu, ele disse assim, não tem importância. O que importa é que o meu Redentor está vivo. E um dia, quando eu levantar, revestido desse meu corpo, com os meus olhos, eu verei a Deus. Amém? Então não importa o que você está passando, você entrega nas mãos do Senhor. Ora de joelho, tá bom? Ora de joelho. E ora muito. Eu sei que Deus vai responder isso. Deus não vai lhe dar tudo que você vai pedir, mas vai lhe dar o suficiente para você continuar orando, amém? E quando você chora, vem da alma, né, irmão? A oração tem que vir da alma, irmão. Pode ser uma oração feita. Não, tem que ser uma oração real. Já botou a foto? Botou a foto? O pendrive não está entrando. O pendrive não está conectando. Bota o outro, então. Não, peraí, eu vou colocar. Ah, no outro. Segurei. Olha. Então veja. Só para terminar, né? Eu vou escrever um livro falando um pouco o que Deus fez na minha vida. Irmãos, eu comecei a ligar para as pessoas e dizer o que estava acontecendo. Minha mãe, meus amigos, todos. Eu passei e-mail, né? O negócio de internet que funciona para isso é bom. Rapidamente todo mundo fica sabendo. E todo mundo começou a orar por mim. Oh, glória! Se alguém quiser que eu ore por vocês aqui, faz o pedido de oração e me dê que depois eu oro. Irmãos, todo mundo ficou orando por mim. Muitas igrejas, adventistas, não adventistas. Eu tenho muitos amigos, amém? Amém? Eu tenho muitas pessoas que gostam de mim. Que gostam mesmo, irmão. Eu fiquei sabendo que uma amiga minha não, a irmã da minha amiga, jejuou 3 dias, amém, irmãos? Jejuou 3 dias para que Deus me desse vida. Olha, ela nem é crente. Irmãos, o que passa na sua vida, toca na vida de outros. Eu encontrei uma pessoa quando eu voltei de Salvador, e ele disse assim, que alegria que você está bem. Eu olhei assim, eu falei, nem eu sabia que ele gostava tanto de mim. O Senhor, fiquei tão feliz de ver a demonstração de felicidade das pessoas. Quando eu voltei, irmãos, eu voltei na certeza de que eu não tinha um câncer, porque 15 dias lá, fazendo todos os exames, o médico chegou para mim e falou assim, eu já vou encaminhar você para São Paulo ou Belo Horizonte, no entanto, eu só quero o resultado da biópsia. Eu mandei meu melhor amigo, que é o dono do melhor laboratório aqui, fazer essa biópsia e entregar amanhã. Não, eu fiz o exame no dia que eu fiz, né? Já tinha passado alguns dias. Eu fiquei em contato com esse médico depois. E aí, irmãos, esse cara respondeu um fax, falou, tudo bem, vou fazer. Geralmente leva 1 mês para chegar o resultado dessa biópsia, levou acho que 5 dias, porque o cara era amigo pessoal do outro médico. E todo mundo começou a orar, irmão. As pessoas começaram a jejuar. E aí, quando chegou o resultado da biópsia, aí estava lá meu marido, já estava meus filhos, minha mãe, fomos todos juntos. Falei, agora todo mundo vai ouvir essa notícia ruim. Eu sozinha não, aí também é demais. Agora estar sozinha é muito pra caramba. E ali naquele dia,
O médico marcou para 3 horas, foi me atender 5 horas, deixou todo mundo sair. Falei, meu Deus, agora tá ruim, porque ele deixou todo mundo sair, você é a última. E aí olhava para a mãe, olhava para mim. Aí ele me chamou. Finalmente aquela noite acabou. E ele disse assim, o resultado da biópsia chegou. Aí olhou para minha mãe e disse assim, as orações foram fortes, não foi? Ele não é crente, mas ele acreditou. E ele disse assim, irmã, para minha mãe, as orações foram fortes. Com essa expressão que ele falou. Eu falei assim, por que, doutor? Porque na biópsia está dizendo que você tem uma lesão, mas ela não é um câncer. Amém. Mas ele falou, ele fez assim, ele ficou em pé e disse assim, eu, como médico, não estou satisfeito com essa biópsia. O que eu vi no exame que eu fiz em você foi outra coisa. Mas eu não posso ir de encontro com o parecer do melhor laboratório de Salvador. Eu pedi particularmente, ele é meu amigo, e ele falou, foi isso que deu. Eu tenho uma lesão, mas ela não é um câncer. Você vai viver com ela. Não conseguiu? Não conseguiu? Vamos ficar vermelho, então, né? Finalize 20. A música também não vai dar? Nada do que tem no pendrive está abrindo? E no seu pendrive também não abriu? Nenhum dos 2 pendrives? Nos 2? O vermelhinho, leva o outro lá para ele. Já está com os 2? Tenta o outro aí que tem uma música. Só veio esse? Vai lá, Bruna. Tenta, pega na bolsa o outro pendrive e vê com ele se consegue. Irmãos, eu saí dali daquele dia que eu não queria mais nunca olhar na cara daquele médico. Ele disse assim, olha, você não tem o câncer, mas tem uma lesão. Está na foto, mas praticamente eu vou ficar devendo para vocês. E aí, eu voltei para casa, mas eu tinha lesão, ainda doía. Passou 1 ano eu indo para médicos em Conquista, porque eu sabia que não era um câncer mais. Deus já tinha tirado isso, essa coisa ruim do câncer. Mas doía e eu tinha uma lesão, que podia virar um câncer. Aí, por fim, eu estava agora com outro médico me acompanhando, porque eu tinha que fazer exame de 3 em 3 meses para ver se ela crescia ou não. Um horror o exame. O exame é um horror. E eu comecei a sofrer com aquele exame.